A igreja que amadureceu a 60 por 1 ainda teve 3 anos e meio para se preparar no deserto, sendo cuidada e nutrida pelos pioneiros. A Bíblia nos diz que assim como foram nos dias de Noé, assim será em nossos dias. Havia muitas pessoas vivas nos dias de Noé, inclusive Enoque. Lemos que um dia Enoque estava andando com Deus e ele o levou. Ele tipificou o varão, o grupo que produziu 100 por 1. Enoque viu o que estava por vir. Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares, ou seja, miríades, de seus santos. Ele viu o que aconteceu até o final dos tempos. A vida de Enoque foi profética. Falava sobre um povo específico da igreja do final dos tempos, esses pioneiros, filhos de Deus. Ele foi a 7ª geração de Adão. O número 7 significa término, algo completo. Enoque estava completo. Da mesma forma, haverá um grupo de pessoas, esses varões, que serão completos, conformados à imagem e semelhança de Jesus e andarão como ele. Enoque foi descendente de Adão, sua 7ª geração, viu a vinda do Senhor. Enoque viveu em um tempo especial na história, bem no início da civilização. Seu pai, Jared, era descendente direto de Sete. Enoque nasceu 622 anos após a criação de Adão. Portanto, Adão e Enoque viveram ao mesmo tempo por 305 anos. Enoque o conhecia muito bem. Eles conversavam, perguntou a Adão sobre o jardim do Éden, caminhar com Deus, e Adão lhe contou muitas coisas. Enoque estava tão inspirado que buscou um meio de caminhar com Deus e experimentou, entre aspas, transladação. Ele caminhou com Deus após a queda. Se ele pôde fazer isso após a queda, nós podemos fazer o mesmo após a redenção de Cristo na cruz. Lucas 17:26. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Metusalém, filho de Enoque, viveu por 969 anos. Ele estava pronto para ir embora. No ano que ele faleceu, o dilúvio ocorreu. A geração de Enoque estava viva até o dia do dilúvio, até o dia onde Deus disse que seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Isaías 57:16. Enoque estava vivo quando Deus acabou com aquele mundo. Nós estaremos vivos quando Ele der um fim nesse mundo. Assim como foram nos dias de Noé, assim será nos nossos. Precisamos entender que havia 3 categorias de pessoas nos dias de Noé. Enoque foi trasladado, que tipifica o varão, desbravadores. Noé e sua família passaram pelo, entre aspas, deserto, ou seja, um tempo difícil, e foram protegidos. E há aqueles que às vezes foram desobedientes e perderam suas vidas na tempestade. 100, 60 e 40 por 1. Da mesma forma, será nesses tempos finais. Há 3 categorias de pessoas em Apocalipse 12. A mulher, igreja, que se torna noiva, o varão que nasceu da mulher e os santos que foram vencidos pelo dragão. Enoque foi levado ao trono de Deus. Esses são aqueles que se tornaram amor, o varão, aqueles que se conformaram à imagem e semelhança de Jesus enquanto ainda estão vivos na terra. O tabernáculo tinha 3 repartições: o átrio, santo lugar e santo dos santos. O átrio era aberto, sujeito aos elementos, não havia cúpula transparente para proteger. O santo lugar era coberto. A igreja foi chamada para ir ao deserto, mas havia uma cobertura. O Santíssimo Lugar, presença de Deus manifesta, sala do trono, Enoque, varão governando as nações. A Bíblia fala sobre o povo que viveu nos dias de Enoque e faleceu. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso quer dizer que eles tinham uma chance. Verso 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, no inglês lê em algumas versões desobedientes,
quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Não esteja neste grupo, não será bom. Você deve ao menos sair do grupo dos 40 por 1. Sabia que se Ló permanecesse em Sodoma, apesar de ser um homem reto, teria morrido se não tivesse atentado àquilo que Deus estava dizendo? Da mesma maneira, se você não prestar atenção àquilo que Deus está falando através dos profetas, se colocará em uma posição crítica. Temos que atentar às vozes das águias, dos profetas, ouvir o que estão dizendo. 2 Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convém serem tratos em santo trato e piedade. Deus está preparando uma semente que amadurecerá antes dos outros. Esses são os desbravadores. Obadias 1:21. Levantar-se-ão salvadores no monte Sião. Não está falando sobre Jesus. Para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. De Sião virá um grupo de salvadores, que protegerão a igreja, prepararão a noiva e caminharão pela terra vigiando-na no deserto por 3 anos e meio, até que ele, o Senhor, a tenha preparado. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Mateus 11:13. Precisamos ouvir, ter entendimento, ser como a tribo de Issacar, que entendia os tempos em que viviam e sabiam o que deveriam fazer. O que nós devemos fazer? Entender que a situação mudou. Não podemos brincar de igreja. Temos que desejar ardentemente, focar e buscar caminhar com Deus como nunca fizemos antes. Jesus falou para prestar atenção, estar alerta, tenha entendimento do que está acontecendo. A Bíblia diz para prestar muita atenção naquilo que o Senhor está falando e obedecer. Paulo fala para prosseguir rumo ao alvo, persistir seguindo adiante. Filipenses 3:14. Buscá-lo diligentemente, o que implica consistência. Jesus disse para orarmos a fim de escapar às coisas que estão por vir. Lucas 21:36. Redima o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5:16. Ou seja, recupere o tempo perdido. Estamos rapidamente nos aproximando do tempo mencionado em Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Estamos chegando ao momento onde não haverá mais tempo para a noiva se preparar. Estamos nos aproximando do momento onde as coisas chegarão ao fim. Busque-o enquanto ele pode ser achado. Clame por ele enquanto ele está perto. Isaías 55:6. Esse é um tempo onde ele pode ser encontrado e podemos caminhar com ele e escapar às coisas que estão por vir ao mundo. Oremos. Senhor, oro para que a verdade impacte os que estão ouvindo essa palavra hoje, que a palavra encontre um lugar em seus corações, que seu entendimento seja iluminado pelo Espírito de revelação, que estejam motivados para persistir, alcançar o supremo chamado em Cristo Jesus. Assim como Paulo disse, que prosseguiu rumo ao alvo supremo. Dê-lhes entendimento e percepção, motivando-os para buscar diligentemente para que pelo menos façam parte do grupo da igreja que foi levado para o deserto. Senhor, há pessoas que estão se levantando como filhos de Deus, desbravadores, que voltarão do trono de Deus para a igreja e dizer que ela pode alcançar isso, e eles a nutrirão e a protegerão por 3 anos e meio, até que a noiva tenha se aprontado. Senhor, oro para que nos dê entendimento e determinação para caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém.